Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico pneumologista. Vamos continuar aqui na nossa série de vídeos sobre o coronavírus. No primeiro vídeo a gente abordou a gente fez uma introdução geral, abordou sobre a epidemiologia, como que o vírus surgiu, né, como que ele está disseminando. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a transmissão e a prevenção, tá? Como que esse vírus é transmitido de uma pessoa para outra e o que fazer para prevenir, para reduzir essa transmissão. O próximo vídeo, depois desse, a gente vai falar sobre os sintomas, tá? Então, se você não viu o primeiro vídeo, vale a pena dar uma olhada e depois desse a gente vai ter mais um outro, tá? Então, vamos falar sobre a transmissão. A gente sabe que essa doença é uma doença nova, né? Ela começou agora em dezembro de 2019, mas já se sabe muito sobre a transmissão dela, né? A gente sabe que a transmissão é principalmente de pessoa a pessoa e é via gotículas, ou seja, na hora que a pessoa tosse, espirra, conversa, através de beijo, isso tudo transmite o vírus de uma pessoa para outra. E a gente sabe que a transmissibilidade desse vírus, do coronavírus atual, ele é uma transmissibilidade bastante alta. Então, esses cuidados de prevenção de gotículas, né, de precaução de gotículas, eles têm que ser muito bem feitos, tá? Alguns estudos mostraram que o vírus ele pode ficar em suspensão em aerossol, um estudo só mostrou isso, durante até 3 horas. Mas foi só um estudo que mostrou e isso ainda precisa de um refinamento maior para ver se é assim mesmo, tá? Mas a transmissão principal é através de gotículas, que é essa na hora de conversar, tossir, espirrar. Se a pessoa tiver até 2 metros de distância entre uma e a outra, ela pode adquirir a doença por causa das gotículas. Outro método muito importante de transmissão é ao tocar superfícies. Então, se uma pessoa que está contaminada, a gente tem costume de pôr a mão no rosto, né, coçar o nariz, coçar o olho. Então, a pessoa faz isso, ela contamina a mão e depois ao abrir uma porta, ou pegar no ônibus, né, ou colocar a mão em uma mesa, numa cadeira, qualquer superfície, esse vírus ele pode ficar ali, tá? Ele pode durar muito tempo. Tem estudo que mostra que ele pode durar até 12 horas, dependendo da superfície. Então, lembrar que sempre depois que você tocar algum lugar na rua, né, ou no ônibus, ou no carro, abrir maçaneta de porta, qualquer coisa assim, tem que lavar as mãos depois. Tem que lavar as mãos. Se não tiver água disponível com sabão no momento, passar álcool em gel ou álcool comum nas mãos, tem que ser os 70%, tá? E fazer uma boa higienização das mãos. Isso é muito importante, porque ao fazer a higienização das mãos, você vai matar aqueles vírus, né? Desfazer esses vírus que ficaram na sua mão. E principalmente antes de encostar a mão no rosto, tem que lavar a mão, tá? Porque se você pega em alguma coisa que está contaminada e coloca a mão no rosto, no nariz, na boca ou nos olhos, automaticamente você está pegando a doença, né? O risco de se contaminar é muito grande. Então, a primeira coisa é esse cuidado com as mãos e cuidado com gotículas, tá? Tem alguns estudos mostraram que pacientes que estão assintomáticos, pessoas que não têm sintoma nenhum, não estão tossindo, não estão resfriados, não tem nenhum sintoma, eles podem transmitir também. Essa transmissão ela é muito menor do que, parece, né, que ela é bem menor do que quem está tendo sintomas, mas ela existe. Então, não significa que a pessoa não tem sintoma nenhum que ela não está transmitindo a doença. Pode transmitir também, tá? E tem pacientes que são assintomáticos. Tem pessoas que pegam o vírus, e a gente vai ver isso mais para frente, e que não manifestam sintoma nenhum. Ele pode ser detectado nas fezes também, mas essa contágio através das fezes, ele é bem menos, muito menos, e pelos estudos que foram feitos na China, né, não mostrou que esse contágio é significativo. O principal é via respiratória mesmo, por gotículas. Em relação ao período de incubação, a pessoa geralmente começa a manifestar os sintomas dentro de 14 dias depois que teve o contato com a pessoa que estava com o vírus. Dentro de 14 dias ela manifesta esses sintomas. A média é em torno de 5 dias para começar a manifestar os sintomas, mas até 14 a maior parte das pessoas já manifestou. Então por isso que a gente tem, depois a gente vai falar sobre esse período de isolamento, né? A gente está recomendando que pessoas sintomáticas fiquem isoladas por pelo menos 14 dias, que é o período de manifestação da doença. A gente está vivendo agora uma situação que é de transmissão comunitária.
A transmissão de vírus, ela tem 3 etapas, né, de doenças em geral. Primeiro é a transmissão de casos importados, que é o que a gente estava tendo no início da pandemia. Só tinha casos vindo de fora, a gente conseguia identificar esse paciente aqui, ele veio de tal país e trouxe o vírus. E não tinha nenhum caso de contaminação aqui dentro do Brasil ainda. Depois passou para a transmissão local. Essa transmissão local é quando as pessoas começam a transmitir uma para as outras dentro do próprio país, ou dentro da própria cidade, do próprio estado. Então o Brasil passou já dessa fase de transmissão local, né? As pessoas começaram a transmitir entre elas, mas a transmissão local você consegue saber de onde que veio, quem que você teve contato e que te transmitiu esse vírus, né? É possível rastrear de onde que veio o vírus. Agora a fase que nós estamos no momento é a fase de transmissão comunitária, que é a última fase da transmissão de vírus, que é quando não dá para saber de onde que veio esse vírus mais. É a fase que acontece esse aumento exponencial, né, do número de pacientes que estão infectados, que a gente já viu isso no vídeo anterior, e não dá para saber de onde que está vindo mais a contaminação. Em relação à prevenção, existe um site, que é o site do UNASUS, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, vocês podem entrar lá. Ele tem vários gráficos, mostrando como lavar as mãos, o modo de prevenção, né? Quais os comportamentos que a gente deve adotar. E tem vários gráficos, se você quiser dar uma olhada, até para publicar nas suas redes sociais, né? Para mostrar para os seus parentes, para mandar aí nos grupos de WhatsApp. É muito interessante, tá? Se quiserem entrar aí, vou deixar aqui embaixo o link. Na prevenção, a gente tem os pilares, né, principais da prevenção, que é o que eu já falei no tema anterior, que é a lavagem das mãos, evitar tocar o rosto, sempre que for tocar o rosto, passar álcool em gel nas mãos antes, ou álcool comum, né, na vigência de que se não tiver álcool em gel disponível mais, e se não tiver álcool de forma nenhuma, a lavagem das mãos já é o suficiente. E a outra coisa é a etiqueta respiratória. O que é isso? Na hora de tossir, na hora de espirrar, deve-se evitar colocar a mão aqui na frente, a gente deve evitar fazer isso, porque na hora que você tosse aqui, ó, na mão, ou espirra aqui na mão, você contamina a sua mão toda com os vírus, porque os vírus eles saem, lembrando que eles saem aqui pela boca, né, e pelo nariz, através de gotículas. Então se você tosse na sua mão, qualquer lugar que você pegar, você vai estar contaminando aquele lugar. E as outras pessoas que vão lá e vão tocar essa superfície que você colocou sua mão, elas vão provavelmente se contaminar também. Então, na hora de tossir, tem sempre que tossir aqui, ó, tá? Porque essa região a gente não costuma encostar nos lugares, né? Então, você evita de contaminar a sua mão, que é a fonte principal de contaminação para outras pessoas. Então, tossir aqui, se você tiver um lenço de papel, pode cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel, tá? Evitar cobrir a boca e o nariz com as mãos, ou aqui, ou em lenço de papel. E agora eu vou falar sobre os isolamentos, que às vezes dá um pouco de dúvida, né? Em que situação que você deve ficar em casa, isolado, né? Eu não posso nem sair na rua, eu não posso nem ir no supermercado. Em que situações que é necessário ter um isolamento? Então, primeiro, se a pessoa tem confirmado o coronavírus pelo laboratório, confirmou que tem coronavírus ali no exame, a pessoa tem que ficar 14 dias em isolamento domiciliar. Esse isolamento domiciliar, a pessoa ela deve ficar num quarto separado, tá? Com as janelas abertas, com a porta aberta, e sempre que ela tiver contato com outras pessoas dentro de casa, o ideal é que ela use máscara. Se ela for vir para a sala, né? Se ela for ir ao banheiro, ter contato com outras pessoas, vai de máscara. Volta para o quarto, ela pode ficar sem a máscara. Lavar as mãos várias vezes para evitar de contaminar as outras pessoas que estão em casa também. Mas são 14 dias de isolamento domiciliar se a pessoa não tiver indicação de internação hospitalar, né? Quando a pessoa volta de algum país que está em transmissão comunitária, atualmente a gente está em transmissão comunitária aqui no Brasil, não sabe mais de onde que vem o caso, né? De onde que você adquiriu o vírus. Mas no caso de a pessoa voltar, por exemplo, está vindo de viagem dos Estados Unidos para cá ou da Europa para cá, a recomendação é de ficar 7 dias em casa, tá? 7 dias em casa em isolamento, mesmo estando assintomático. Se você ficar sem sintomas, depois de 7 dias você pode entrar em contato com outras pessoas do seu convívio ali.
Mas se você apresentar sintomas, são 14 dias, tá? São 14 dias de isolamento domiciliar. Não deve sair para ir no supermercado, para ir fazer farmácia, né? Tem que ser outra pessoa que faça isso para você. E outra coisa também que eu esqueci de falar. Se você teve contato com um caso confirmado, né, de coronavírus nos últimos 14 dias, também é ideal que fique em isolamento, tá? Pelo menos por 7 dias, se não desenvolver sintoma nenhum, e se tiver qualquer sintoma, estender esse período para 14 dias, tá certo? Esses são os isolamentos que a gente está recomendando atualmente. Os eventos públicos, né? Atividade em área fechada, churrasco, casamento, festa de aniversário, essas coisas precisam ser canceladas. A gente não está na hora disso. Nós estamos no meio de uma pandemia, né, desse coronavírus, que é um vírus altamente infectante de pessoa a pessoa. Então, quanto menos interação entre pessoas tiver, melhor para a gente. Eu vou mostrar mais para frente por que eu estou falando isso, tá? Estou mostrando por que a gente pede para ter esse isolamento social. Mas evitar ao máximo, cancelar tudo que for possível cancelar, que tiver aglomerado de pessoas, tiver contato entre pessoas. Adiar viagens, cruzeiros, qualquer coisa que não seja essencial deve ser cancelada. Até que agora a gente está, nem se você quiser não vai conseguir, porque começaram a fechar, né, os portos e os aeroportos. Então, não ficar viajando nesse momento. Vamos adiar, né? No momento mais para frente nós vamos poder voltar a viajar normalmente, mas agora não é o tempo ideal. Em relação aos idosos, a gente deve restringir ao máximo o contato com o idoso, porque os idosos são o grupo mais de risco, são os que ficam mais doentes e os que têm a doença mais grave. Então, se você tem um idoso em casa, tomar todo o cuidado, se voltar da rua, lavar as mãos antes de preferência tomar banho antes de ter contato com o idoso, né? De preferência ter um cuidador, evitar ficar tendo muita gente contato com o idoso, idoso que eu falo acima de 60 anos de idade, porque aí aumenta o risco de infecção nesse idoso. E o mais importante é fazer esse distanciamento social. Mesmo que você não tenha sintomas, não tenha tido contato com ninguém que teve sintomas, não tenha viajado, vamos ficar em casa, gente. Porque evitar esse contato entre pessoas nesse momento é o que vai fazer a gente conseguir passar por essa pandemia de uma maneira mais fácil, mais suave um pouco. Tá? Eu vou mostrar no gráfico aqui, vamos aqui para o PowerPoint, para mostrar por que é importante esse isolamento social agora no momento. A gente vê aqui que esse isolamento ele serve para poder achatar essa curva de número de casos aqui do coronavírus. Se as pessoas não fizerem nenhuma intervenção, continuar no contato normal, continuar indo ao supermercado, continuar indo na praça, continuar indo na praia, o que acontece? Muitas pessoas vão ficar infectadas ao mesmo tempo e a gente vai ter um pico de infecção aqui. E aqui a gente vê a capacidade do sistema de saúde, ó, que ela é cá embaixo. Passou desse número de gente aqui, o sistema de saúde não tolera. Não tem leito no hospital suficiente para esse monte de gente, não tem leito de CTI disponível, não tem respirador disponível. Então, o que a gente precisa fazer com esse isolamento social é tentar achatar essa curva o máximo possível. As pessoas vão se contaminando mais devagar para não fazer esse pico aqui, tá? Para tentar que a infecção seja menor do que o que é a capacidade do sistema de saúde. É para isso que a gente pede esse isolamento social. E agora, no momento, nós estamos vivendo numa situação que parece que o número de casos está subindo, além do que o sistema de saúde vai conseguir dar vazão. Então, é muito importante, principalmente nesses próximos dias que o número de casos começou a explodir aqui no Brasil, de fazer esse isolamento social, de ficar em casa, de evitar contato, se você puder, né? Se tem algumas profissões que a gente sabe que não dá, né? A minha profissão é uma delas, médico não deve ficar em casa, a não ser que tenha mais de 60 anos, né? Bombeiros, policiais,
serviços, os próprios supermercados, né, farmácia, então tem serviços que são essenciais, transporte de mercadorias para as pessoas, para a sociedade continuar, né? Mas se o seu trabalho é um trabalho que dá para você fazer em casa, não é hora de ficar saindo na rua, tá? Vamos ficar em casa para poder achatar essa curva e diminuir o número de casos que vão acontecer de maneira abrupta para tentar reduzir a carga para o sistema de saúde. Esse que é o problema maior que a gente vai enfrentar. Muitos pacientes precisando de ventilador, muitos pacientes precisando de internação ou de CTI e não ter leito para eles. Ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre os sintomas e vai falar sobre o que fazer se você tiver algum desses sintomas e ficar em dúvida se tem ou não tem coronavírus. Tá? Esse é muito importante e eu recomendo que vocês assistam também para poder saber o que fazer nessas situações. Não só vocês, mas algum parente, alguém próximo, né, que tenha sintomas, para saber o que fazer. Eu vou me colocar à disposição, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários. Eu vou tentar ler todos e vou tentar responder o máximo que for possível, ok? Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.